Olá, como vai você? Mais um encontro nosso no programa Palavras de Luz, de responsabilidade da nossa Casa Espírita, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Caratinga. Eu sou Ana Bastos e tenho uma alegria em estar com você. Hoje nós vamos refletir sobre uma leitura que o título dela é O Tempo, e o tempo é aquele guardião incrível das nossas vitórias e das nossas derrotas. A humanidade é muito grande, né? Nós somos 8 bilhões de pessoas, e é claro que as histórias não ficam registradas, mas as experiências ficam. Então, o tempo é esse guardião. Mas vejamos aqui, na obra Caminho, Verdade e Vida, uma reflexão de Emmanuel sobre esse tema, o tempo. Ela está baseada no versículo de Paulo aos Romanos 14, 6. Aquele que faz caso do dia para o Senhor, o faz. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem, efetivamente, os que abusam dessa concessão divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. Tudo concorre para o nosso sucesso, já percebeu isso? É lógico que todo homem conte com o tempo. Mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde e sem trabalho. Não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que costumam aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconstância vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Somos nós os executores das leis divinas. Pare e pensa sobre isso. Os interesses imediatistas do mundo clamam que tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser o Senhor. E por que faríamos essas considerações, já que o tempo é implacável, ele não pede licença para passar, e às vezes, inadvertidamente, nós achamos que podemos fazer a mesma coisa. Mas não é assim. Nós precisamos pedir licença ao tempo e agradecer a Deus pelo tempo que nos é concedido. Mas há que considerar que o tempo também é uma marcação. Vejamos. Nós caminhamos o tempo, temos os nossos filhos, e nós podemos dizer assim: antes de ter filhos, eu pensava desta e daquela maneira. Quantas vezes os nossos pais, mais especificamente as nossas mães, falam assim: quando você tiver filho, você vai entender o que eu estou te falando. E a gente pensava assim, tá. E aí, quando a gente é mãe, de fato a gente percebe o acerto dessa afirmativa.
Nós já caminhamos tanto à frente daqueles que vêm na retaguarda, que percebemos os perigos, percebemos que aquela direção não vai nos levar a bom sucesso, mas só depois de termos vivido isso é que vamos entender. Só para a gente dar uma relaxadinha nisso aí, outro dia eu estava comendo uma fruta e comentei assim, nossa, que gosto de infância. E meu netinho falou assim, bom, como assim gosto de infância? Falei, querido, você vai saber daqui a 30 anos. Porque só a gente mesmo sabe o que é o gosto da infância. É aquele, às vezes nem é o gosto paladar, é o sentir, você de repente fala, nossa, parecendo que eu tenho 10 anos de idade, porque algo aconteceu naquele período de 10 anos que veio naquele momento também nos relembrar. Mas vamos lembrar ainda mais sobre o antes e depois. Sou espírita há bastante tempo, tem mais de 50 anos que eu sou espírita. Então, todo o meu olhar sobre as coisas do mundo, antes de ser espírita, era um. Hoje já não cabe mais naquela maturidade ou ausência de maturidade que eu vivia naquela época. Assim é. Da mesma maneira, oportunidades. Às vezes a gente faz uma viagem e depois que a gente conhece um novo ambiente, uma nova forma de conduzir as situações, novas culturas, a gente pensa, ó, antes de ir a tal lugar, eu pensava dessa maneira. Agora eu já vejo outras possibilidades. Relacionamentos. Paulo dizia que quando se conhece Jesus, nova criatura é. Exatamente por causa desse marcador que nós temos que considerar. Valorizar esses encontros que o tempo vai arquivar e que nós vamos, pouco a pouco, absorver o conhecimento, as experiências, a afetividade. Mas esse absorver traz também para a gente responsabilidades. Ora, se quem conhece Jesus nova criatura é, então já não pode agir como a velha criatura. É preciso que haja também uma nova conduta, um novo falar, um novo viver, de acordo com o conhecimento adquirido. Mesmo falo sobre quem assume o conhecimento espírita e quem assume o espiritismo como sua regra de conduta, como sua forma de viver. Se não, nós somos viajantes, não aprendemos nada, passamos ali, vimos uma placa, oh, que interessante, ali uma casa espírita, é um lugar interessante de se aprender, de receber o passe, que alguém vai me ouvir, ok, todos nós temos esse direito. Aliás, um grande amigo nos diz que receber a assistência espírita é um direito. Ser espírita é uma opção. Então, e às vezes, sendo espírita, a gente nem vai precisar do passe, porque tudo muda, tanta coisa muda. Então, essas decisões nos farão verdadeiramente ter mudado do antes para o depois. E nisso daí nós vamos encontrar uma reflexão sobre os minutos e as horas. Nós damos tanto valor aos séculos, né? O século XX, aliás, o século XIX, né? Foi um século de muito avanço na ciência. O século XX veio com um avanço na política. O século XXI está aí, a gente ainda não deu para a gente perceber qual vai ser a grande conquista desse século, mas desse caldeirão vai surgir alguma coisa. Mas nós nos esquecemos do valor dos minutos. Se nós lermos, igual a gente pegou essa leitura aqui sobre o tempo, durou o quê? 2 minutos? 3 minutos? Mas eu tenho certeza, se nós relermos paulatinamente, ela vai acrescentar primeiro ao nosso intelecto, depois
ao nosso psicológico, criando para a gente assim, uma reflexão importante. Vamos pegar uma frase. A velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Essa frase aqui pode fazer toda a diferença. E levou o quê? Nem 30 segundos. Então, ao darmos valor aos minutos, nós aprenderemos a movimentar os séculos das nossas existências. Porque apesar de a nossa vida, a nossa existência física, nossa existência corporal, ela durar pouco, hoje quando se vive muito, esses 100 anos, aliás, quando a gente ouve alguém de 100 anos, nossa, estou vivendo demais, né? Mas a média está aí 74, 80, né? A média de vida brasileira, nós vamos passar esse tempo, mas vamos continuar na eternidade. Então, o que eu aprender hoje para o espírito, não é eu aprender, eu passo roupa muito bem, ótimo, é preciso. Eu faço uma comida muito boa, excelente, parabéns para você, é preciso. Mas quando eu aprendo a respeitar o meu próximo, a respeitar o tempo, isso eu levo para a eternidade. E a eternidade é um tempo que não se conta. Né? Então, vejamos como nós devemos tomar cuidado de não matar as horas, de não passar no ócio esse tempo que está implacável à nossa disposição, né? Mas há que saber qual que é a minha missão nesse tempo que está passando. Qual é a sua missão enquanto homem? Qual é a sua missão enquanto mulher? Qual é a sua missão enquanto pai, mãe, irmão, filho? Qual é a sua missão, a sua responsabilidade enquanto espírita? Ao espírita concebe dar testemunho dessa doutrina que é consolação, amparo e esclarecimento. Oferecer ao outro, sempre respeitando o tempo de cada um, a oportunidade de conhecer e de lançar luz nos próprios caminhos. E o tempo é agora. Não o perca, não o mate. E se vocês quiserem escolher um tempo para estar conosco, venha estudar. Segunda e terça-feira, 19h30, na nossa casa, no nosso site, você vai encontrar o nosso endereço. Aos sábados, as nossas palestras, sempre muito esclarecedoras. No canal do YouTube, você acessando Sebem Caratinga, você vai encontrar palestras, mensagens, reportagens, campanhas. Aproveite seu tempo. Ele é implacável no passar, mas ele é amoroso no ensinar. Muita paz. Fica com o nosso abraço. Fica com Deus.